10 imperadores, todos poderosos, todos convencidos de que podiam apagar o cristianismo do mapa, e o fim que cada um teve. 1. Nero, 54 a 68 depois de Cristo. Nero foi o primeiro imperador a perseguir cristãos de forma sistemática, e o fez de uma maneira que até para os padrões romanos foi considerada excessiva. Em julho do ano 64, Roma pegou fogo. O incêndio durou 6 dias e destruiu 2/3 da cidade. As suspeitas recaíram sobre o próprio Nero, que, segundo o historiador Tácito, usou os cristãos como bode expiatório para desviar a atenção. O que se seguiu foi descrito pelo próprio Tácito, que não era cristão e não tinha simpatia pela nova religião, como uma crueldade que ultrapassou qualquer justificativa. Cristãos foram cobertos de peles de animais e atirados a cães. Foram crucificados. Foram usados como tochas humanas para iluminar os jardins noturnos de Nero. Pedro e Paulo morreram em Roma durante esse período. O fim de Nero veio 4 anos depois. O Senado romano declarou-o inimigo público. Abandonado por todos, escondido numa vila nos arredores de Roma, Nero tentou se matar com uma faca e não conseguiu. Pediu ajuda a um liberto que o estava acompanhando. Morreu com as últimas palavras registradas pela história: "Que artista morre comigo?" O homem que havia usado cristãos como tochas humanas morreu escondido numa vila, precisando de ajuda para se matar, sem um único aliado presente. 2. Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Domiciano exigiu ser chamado de Dominus et Deus, Senhor e Deus, não como título honorífico, como declaração literal de divindade. Para os cristãos que recusavam venerar o imperador como Deus, isso não era uma questão política, era uma questão de fé. E Domiciano não aceitava a recusa. O apóstolo João foi levado a Roma durante o seu reinado. Segundo Tertuliano, foi mergulhado em óleo fervente por ordem de Domiciano e saiu ileso. Domiciano então o exilou na ilha de Patmos, onde João escreveu o Apocalipse. Domiciano tornou-se cada vez mais paranoico ao longo do reinado. Mandou matar senadores, familiares e qualquer um que ele suspeitasse de traição. No ano 96, foi assassinado num complô organizado por membros da própria corte, incluindo sua esposa Domícia, que assinou a ordem de execução. O Senado romano decretou a damnatio memoriae, a condenação da memória. O nome de Domiciano foi apagado de inscrições públicas, suas estátuas destruídas, seus decretos anulados. O imperador que exigiu ser chamado de Senhor e Deus foi oficialmente apagado da memória de Roma pela própria Roma. 3. Trajano, 98 a 117 depois de Cristo. Trajano é considerado por muitos historiadores um dos melhores imperadores romanos. Expandiu o império aos seus maiores limites territoriais. Construiu, administrou com competência, era respeitado pelo Senado e pelo povo, e ainda assim foi responsável por uma política que resultou na execução de cristãos, incluindo Inácio de Antioquia, um dos mais importantes líderes cristãos do início do século II. A política de Trajano não era de perseguição ativa, era de resposta passiva. Numa troca de cartas com Plínio, o jovem governador da Bitínia, Trajano estabeleceu o que ficou conhecido como a política de não procure, mas puna. Os cristãos não deviam ser ativamente caçados, mas se fossem denunciados e recusassem renegar a fé, deveriam ser executados. Inácio de Antioquia foi levado a Roma e atirado aos leões no Coliseu por volta do ano 107. Nas cartas que escreveu durante o trajeto, cartas que sobreviveram até hoje, Inácio pede explicitamente que ninguém tente impedir o seu martírio. Trajano morreu de causas naturais no ano 117, em Seleucia, durante uma campanha militar. Foi o único imperador desta lista a morrer sem tragédia pessoal aparente, o que torna o contraste com os outros ainda mais notável. 4. Marco Aurélio, 161 a 180 depois de Cristo. Marco Aurélio é o paradoxo desta lista. Era filósofo estoico, escreveu as Meditações,
um dos textos filosóficos mais admirados da história ocidental, sobre virtude, autocontrole e indiferença ao sofrimento. Era rigoroso consigo mesmo e buscava a sabedoria acima do poder. E durante o seu reinado, cristãos foram mortos em todo o império. Marco Aurélio não era um perseguidor entusiasmado, mas também não protegia os cristãos. Os considerava fanáticos irracionais, que desafiavam a ordem social com sua recusa em participar dos cultos romanos. E quando as províncias enviavam cristãos para a execução, ele não intervinha. Os mártires de Lyon, em 177 d.C., são o exemplo mais documentado. Cristãos foram torturados, mortos na arena e cujas cinzas foram jogadas no rio Ródano para impedir que os companheiros recolhessem os restos. O fim de Marco Aurélio foi a grande ironia da sua vida filosófica. O estoico que pregava indiferença ao sofrimento morreu em agonia lenta, provavelmente de peste, numa campanha militar nas fronteiras do Danúbio em 180 d.C., e deixou o império nas mãos de Cômodo, o filho que se tornaria um dos piores imperadores da história romana, revertendo tudo que o pai havia construído. O homem que buscou a sabedoria não foi capaz de ver que seu maior erro estava no herdeiro que escolheu. 5. Décio, 249 a 251 d.C. Décio foi o primeiro imperador a ordenar uma perseguição verdadeiramente imperial, não localizada, não espontânea, mas sistemática e burocrática em todo o território romano. O mecanismo era simples e devastador. Todos os cidadãos do império deveriam realizar sacrifício aos deuses romanos e obter um certificado comprovando que o haviam feito. Os cristãos que recusassem seriam presos, torturados e executados. Os certificados físicos, chamados libelli, foram encontrados por arqueólogos no Egito. São um dos documentos mais perturbadores que sobreviveram da perseguição romana. Formulários burocráticos certificando que alguém havia renunciado à fé. O Papa Fabiano foi executado, Cipriano de Cartago fugiu, Orígenes foi torturado e nunca se recuperou completamente. O fim de Décio veio rapidamente e de forma humilhante. Em junho de 251, menos de 2 anos após iniciar a perseguição, Décio e seu filho foram mortos na Batalha de Abritos. Pela primeira vez na história romana, um imperador morreu em combate contra bárbaros. Seu corpo nunca foi encontrado, afundou num pântano durante a batalha. O homem que havia criado um sistema burocrático para eliminar o cristianismo desapareceu num pântano 2 anos depois. Antes de continuar, se esse conteúdo está abrindo seus olhos para o que está por trás da história bíblica, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso faz o YouTube mostrar esse conteúdo para mais gente. Feito isso, vamos em frente. 6. Valeriano, 253 a 260 d.C. Valeriano retomou as perseguições com uma abordagem diferente de Décio. Em vez de perseguir todos os cristãos, mirou na liderança. Bispos, presbíteros e diáconos foram os alvos principais. O Papa Sisto II foi executado em agosto de 258. 4 dias depois, o diácono Lourenço foi morto numa grelha de ferro aquecida. E segundo a tradição, disse aos seus algozes que já estava cozido de um lado e que podiam virá-lo. Cipriano de Cartago, que havia escapado de Décio, foi executado desta vez. O fim de Valeriano é o mais dramático desta lista inteira. Em junho de 260, durante a batalha de Edessa contra o Império Sassânida, Valeriano foi capturado pelo rei persa Sapor I, tornando-se o único imperador romano na história a ser capturado vivo por um inimigo estrangeiro. O que aconteceu depois é registrado em fontes persas e confirmado por um baixo relevo esculpido na rocha em Naqsh-e-Rostam, no Irã, que existe até hoje. Valeriano ajoelhado diante de Sapor em posição de súplica.
Segundo fontes persas e cristãs antigas, Valeriano passou o resto da vida como escravo pessoal de Sapor, sendo usado como escabelo para o rei montar a cavalo. Morreu em cativeiro. Sua pele foi empalhada e exposta num templo persa. O imperador que havia executado bispos e diáconos morreu como escravo, usado como degrau por um rei estrangeiro. 7. Aureliano, 270 a 275 d.C. Aureliano reunificou o Império Romano após um período de caos e fragmentação. Era um general extraordinário e um administrador capaz. Introduziu o culto do Sol Invictus, o Sol Invencível, como religião unificadora do Império. No final do seu reinado, começou a preparar uma nova perseguição sistemática aos cristãos. Os decretos estavam sendo preparados, não chegou a executá-los. Em setembro de 275, antes que a perseguição começasse, Aureliano foi assassinado por oficiais do próprio exército durante uma marcha pela Trácia. O motivo foi banal e quase acidental. Um secretário que havia cometido irregularidades forjou uma lista com nomes de oficiais que supostamente seriam executados. Os oficiais, com medo, mataram o imperador antes que ele pudesse agir. Aureliano morreu por causa de um documento falso criado por um funcionário que estava tentando salvar a própria pele. A perseguição que havia planejado nunca aconteceu. 8. Diocleciano, 284 a 305 d.C. Diocleciano foi o mais sistemático, o mais duradouro e o mais devastador perseguidor de cristãos de toda a história romana. A grande perseguição começou em fevereiro de 303, com um édito que ordenava a destruição de todas as igrejas cristãs, a queima de todos os textos sagrados e a remoção de cristãos de posições públicas. 3 éditos adicionais se seguiram, cada um mais severo. O quarto, em 304, ordenou que todos os habitantes do império sacrificassem aos deuses sob pena de morte. O que se seguiu por 8 anos foi o maior programa de perseguição que o cristianismo jamais enfrentou. Igrejas destruídas, escrituras queimadas, bispos executados, cristãos torturados em todo o território imperial. E então Diocleciano fez algo que nenhum imperador romano havia feito antes. Em 305, abdicou voluntariamente do poder. Retirou-se para um palácio em Split, na atual Croácia, e passou os últimos anos cultivando repolhos. Literalmente, quando antigos colegas o convidaram a voltar ao poder, respondeu que se vissem os repolhos que havia plantado, não insistiriam. Viveu para ver o Édito de Milão de 313, emitido por Constantino, que legalizou o cristianismo no Império. Viveu para ver tudo que havia tentado destruir tornar-se oficialmente tolerado e depois dominante. Morreu em 312 ou 316. As fontes divergem. Provavelmente de doença, possivelmente de tristeza e isolamento. O maior perseguidor do cristianismo morreu cultivando repolhos enquanto assistia ao triunfo daquilo que havia tentado exterminar. 9. Galério, 305 a 311 d.C. Galério foi o arquiteto ideológico da grande perseguição de Diocleciano. Era ele quem pressionava o imperador mais velho a agir com mais dureza. Era ele quem acreditava genuinamente que o cristianismo era uma ameaça existencial à ordem romana. Quando Diocleciano abdicou, Galério tornou-se o homem mais poderoso do Ocidente. Continuou a perseguição com vigor. O fim de Galério é um dos mais perturbadores desta lista. Em 311, foi atacado por uma doença que as fontes antigas descrevem com detalhes horripilantes. Uma infestação de vermes no corpo, úlceras que se espalhavam, odor insuportável, decomposição em vida. Os historiadores modernos especulam sobre câncer, gangrena ou outra condição severa, mas a descrição nas fontes é consistente. Galério apodreceu vivo. Meses antes de morrer, em abril de 311, Galério emitiu o Édito de Tolerância de Nicomédia.
reconhecendo que a perseguição havia falhado e concedendo aos cristãos o direito de praticar a fé. O homem que havia sido o principal motor da maior perseguição ao cristianismo assinou, com as próprias mãos em decomposição, o documento que a encerrou. Morreu semanas depois. 10. Juliano, 361 a 363 d.C. Juliano é o caso mais singular desta lista. Não foi um perseguidor no sentido tradicional, não ordenou execuções em massa, não queimou igrejas. A sua estratégia era mais sofisticada e, de certa forma, mais fria. Juliano cresceu como cristão, era sobrinho de Constantino, o imperador que havia legalizado o cristianismo, mas, em segredo, gradualmente tornou-se pagão. Quando assumiu o poder, proclamou a restauração dos cultos pagãos e tentou reverter o avanço cristão no império. Proibiu cristãos de ensinar literatura e retórica clássica. Porque como podiam ensinar textos que consideravam pagãos se não acreditavam nos deuses que eles celebravam? Foi uma medida cirúrgica, cortar o acesso cristão à educação e à cultura que dava poder social. Retirou os privilégios econômicos que Constantino havia dado à igreja. Tentou reconstruir o Templo de Jerusalém para enfraquecer a narrativa cristã de que a destruição do templo era juízo divino. Os cristãos o chamaram de Juliano, o apóstata. O fim de Juliano veio em junho de 363, durante uma campanha militar contra os persas. Foi atingido por uma lança durante uma escaramuça. As circunstâncias exatas são disputadas. As fontes cristãs sugerem que a lança pode ter vindo de um cristão dentro do próprio exército romano. Morreu naquela noite. Tinha 31 ou 32 anos. Governou por apenas 20 meses. O projeto de restauração pagã morreu com ele. Nenhum imperador depois de Juliano tentou reverter o avanço do cristianismo. 20 anos depois, Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. 10 imperadores. O maior império do mundo antigo contra uma comunidade religiosa sem exército, sem território e sem poder político. E o resultado, visto de longe, é desconcertante. Nero morreu abandonado, precisando de ajuda para se matar. Domiciano foi assassinado pela própria esposa e apagado da memória pública. Décio desapareceu num pântano. Valeriano passou o resto da vida como escabelo de um rei persa. Galério apodreceu vivo e assinou a rendição. Juliano morreu com 31 anos antes de ver qualquer resultado do seu projeto. E o Diocleciano, que sobreviveu a todos e morreu de velhice, viveu para ver com os próprios olhos o triunfo do que havia tentado destruir. Isso não prova nada de forma definitiva sobre a veracidade do que os cristãos acreditavam. A história tem exemplos de perseguições que funcionaram e de movimentos que foram extintos pela força, mas diz algo sobre a natureza do poder e sobre o que acontece quando um Estado decide usar toda a sua força contra uma ideia. A ideia sobreviveu, o império não. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você não sabia sobre a história bíblica, ele merece chegar a mais gente. Compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.